Uma boa noite, eu sou o pastor Anderson Nogueira, pastor da Igreja Cristo Vive Missão, aqui na Tijuca, coração do Rio de Janeiro, e em Itaipu, região oceânica de Niterói, onde brevemente teremos lá a nossa igreja aberta, nossa congregação adorando, louvando e bendizendo o Senhor em nome daquele que vive e para a glória daquele que vive e reina para todo sempre, nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero saudá-lo em nome dele, com a graça, com a paz, com a misericórdia e o amor de nosso Senhor. Estamos aqui nesta oportunidade, semanalmente, para oração, reflexão, meditação na palavra de Deus, buscando a fundamentação bíblica para a vida de oração. Você sabe que todas as coisas estão fundamentadas na palavra do Senhor. A palavra é o nosso livro de fé, de regras e de prática. Por isso precisamos conhecer a palavra para viver a vontade de Deus. E inclusive na oração. Jesus disse: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então cremos firmemente que o fundamento da oração está na palavra de Deus. Isto significa orar em nome de Jesus. Orar em nome de Jesus não é só dizer no final da oração em nome de Jesus. Não, orar em nome de Jesus é orar biblicamente, é orar com a palavra de Deus em mente, com os mandamentos, com a palavra, com os textos, com a revelação. Nós não podemos dizer sobre Deus nada que Ele mesmo não tenha dito, inclusive sobre a oração. Não podemos aqui ficar inventando moda, não é verdade? Precisamos falar o que a Bíblia diz. Esta é a função do pregador. O pregador não pode dizer o que a Bíblia não diz e não pode deixar de dizer o que a Bíblia diz, porque a responsabilidade será cobrada e ela é muito grande. Por isso, o temor ao Senhor no estudo bíblico e na pregação da palavra. Pois bem, estamos, como falei, às sextas-feiras, buscando esse mover da oração. E o propósito amplo é passear na palavra de Deus acerca do mover da oração. Pesquisar, buscar, fundamentar a nossa vida de oração em todos esses testemunhos que nós encontramos na Santa Palavra, a Sagrada Escritura, em nome de Jesus. Eu creio que sinais, prodígios, maravilhas, avivamentos, grande mover de Deus virá disso aí. Os grandes movimentos de fé, avivamentos em Deus vieram por intermédio da vida bíblica, a volta ao Evangelho e da vida de oração. Então, vamos seguir esse caminho, seguir essas pegadas e em nome de Jesus, esperando grandes coisas de Deus. Daqui a pouco vamos orar ao Senhor a respeito dos nossos irmãos e irmãs. Temos aqui uma lista com 2 folhas de pedidos de oração. Temos pessoas com doenças diversas, pessoas com câncer, aqui há pessoas com problemas emocionais na lista, há diversas pessoas enfrentando questões dificílimas e que nós, como Igreja de Cristo, precisamos estar junto a elas, junto aos sofredores, juntos àqueles que estão chorando. Chorai com os que choram, disse Jesus, e certamente o Senhor estará em nosso meio, trazendo cura, trazendo paz, trazendo respostas, libertações. Eu creio no mover de Deus. Então, por favor, vamos estar unidos neste propósito. Se você está assistindo e ainda não se inscreveu em nosso canal, por favor, faça isso agora mesmo. Inscreva-se em nosso canal, YouTube, Cristo Vive Missão, ativa o sininho para a glória de Deus,
faça parte da família Cristo Vive Missão. Faça parte desta família abençoada, amada em Cristo Jesus, cujo propósito é viver para a glória do Senhor e promover o Evangelho em Cristo Jesus. Amém? Então, estas são as minhas palavras iniciais para a glória do Senhor. Vamos agora abrir a palavra de Deus sem delongas. Vamos ao estudo, à reflexão desta noite. É 1 hora apenas de live. Nós não temos o costume de passar. Temos esse compromisso de aqui estar semanalmente. Então vamos lá, caminhando, camina, andiamos via. Vamos, benditos do Pai. Atos capítulo 1, versículo 1, tema da nossa reflexão. A eficácia da vocação do cristão. A eficácia da vocação do cristão vem pela vida de obediência e pela vida de oração. Atos capítulo 1, versículos de 1 a 5, pois 12 a 14, diz o texto básico: Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Veja aí, amado, que João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não depois muito desses dias. Versículo 12. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, com a mãe de Jesus e com os irmãos deles. Vamos orar a Deus, vamos regar essa semente, depois vamos mergulhar na palavra, entender o que a palavra está nos ensinando. Senhor amado, querido Pai, com temor e tremor nos aproximamos do trono da graça, pois sabemos, Pai, que o Teu trono é um trono de misericórdia, é um trono de socorro, é um trono de favor, Pai. Obrigado por toda esta cobertura, por toda a benevolência, por toda a Sua bondade, misericórdia e graça. Estamos aconchegados debaixo, como diz o salmista, das asas do passarinho, das asas como o filhote da mãe do pássaro, Pai. Queremos estar guardados, queremos estar livres de todo mal, queremos estar em paz, e isso se dá por intermédio da palavra de Deus, da vida de oração, da vida contigo. Então, Pai, fala aos nossos corações, fala aos nossos espíritos, fala aos nossos ouvidos espirituais. Estamos atentos, Pai, estamos ávidos pela palavra de Deus, por viver o Evangelho da graça, o Evangelho bíblico, único e tremendo, que é encontrado de Gênesis a Apocalipse. Queremos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus, e o povo de Deus, amada igreja, diga amém e amém. Pois bem, família querida, santos de Deus, povo amado, povo mais do que vencedor em Cristo Jesus. Nós estamos
numa jornada por buscar fundamentos profundos da palavra, fundamentos profundos bíblicos concernentes à oração, pois esse é o caminho que a própria palavra nos apresenta para que haja um mover de Deus na vida do cristão e através da vida dele. Por exemplo, em Crônicas ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos, buscar a minha face, ele diz: eu ouvirei dos céus as suas orações, eu perdoarei os seus pecados, eu sararei a sua terra. Ou seja, amados, este é o caminho para o mover, o avivamento e uma vida centrada à vontade de Deus, para que possamos ter eficácia na vocação, para que possamos ter sucesso no nosso ministério em Deus, na pregação, na vida de oração, na missão, na evangelização, para que sejamos instrumentos nas mãos de Deus. Eu tenho certeza que todos que me ouvem agora têm o desejo profundo de serem instrumentos nas mãos de Deus, de serem usados por Deus, de serem vasos de honra, de misericórdia, usados poderosamente por Deus. Pois bem, esteja atento ao que estamos falando. Então, Atos dos Apóstolos, esse livro que nós lemos agora, o texto básico, ele é o registro do testemunho de quem é a mão providencial que realizou e guiou o grande mover em prol da salvação daqueles que seriam conhecidos como a Igreja de Cristo. Ou seja, Lucas registra que é a mão de Deus que guia todas as coisas, salvando pessoas. É a mão de Deus que providencia, que capacita recursos, que capacita pessoas, que levanta obreiros, que abre portas, que conduz a igreja, que manifesta o seu poder por intermédio de pessoas em busca da salvação de almas. Pessoas que, uma vez salvas, são introduzidas na Igreja de Cristo, são conhecidas então como a Igreja de Cristo. Veja isso em Atos 2, versículos 22 a 24. Veja como é a mão de Deus conduzindo todas as coisas. E diz assim: varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo Jesus entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes crucificando por mão de iníquos, versículo 24, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Então, amado, veja que, olha lá, Jesus era varão aprovado por Deus, realizava milagres em Deus, os quais o próprio Deus realizou. Jesus foi entregue pelo determinado desígnio de Deus. Depois, ele foi crucificado, Jesus foi crucificado, e o próprio Deus o ressuscitou. Ou seja, é Deus fazendo todas as coisas. É a mão providencial de Deus, guiando, operando, fazendo a obra, abrindo portas, realizando sinais. Esse é o registro de Atos dos Apóstolos. Então, já no Evangelho de Lucas, porque Lucas escreveu tanto o Evangelho segundo Lucas, quanto Atos. Lá no Evangelho segundo Lucas, ele relatou então o que Jesus começou a fazer e ensinar. E aqui em Atos,
ele continua esse registro do que Jesus faz e ensina por intermédio do Espírito Santo, ou pelo Espírito Santo, através dos seus discípulos. Então, primeiro, houve na história da igreja, houve um impulso de Deus, da mão providencial de Deus, um impulso de Deus, de cima para baixo, onde Deus irrompeu na história, enviando seu Filho. Está lá em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Ou seja, foi um impulso de cima para baixo. Deus enviou o seu Filho, a imanência do Filho. Ele se tornou carne, ele andou entre nós, ele sentiu as coisas como nós, como um ser humano, como outro. Ele viveu entre nós, ele comeu, ele dormiu, ele viveu nesse mundo. Depois o impulso é de dentro do Evangelho para fora, onde o Espírito Santo irrompe esse mover do Evangelho através dos crentes, através dos seus cristãos, seus discípulos. Jesus disse: quem bebe desta água, do seu interior fluirão rios de água viva. Para quê? Para que ele faz isso? Para que tanto ele irrompeu de cima para baixo e agora de dentro para fora, usando pelo Evangelho, usando os seus discípulos? Para quê? Para realizar uma obra missionária, para salvar pessoas. Todo relacionamento de Deus conosco é um relacionamento salvífico. Tudo isso ele faz para salvar pessoas. Por isso, lá em Atos dos Apóstolos, você veja, capítulo 2, 1 a 4, diz que houve a descida do Espírito Santo, fomos batizados pelo Espírito Santo, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e uma vez que ficaram cheios do Espírito Santo, depois lá no versículos 14 a 17, Pedro assume a palavra, o discurso, e diz: olha, esse mover do Espírito Santo aí é para que vocês vejam a obra de Deus, o cumprimento da palavra do profeta Joel, que o Espírito Santo seria derramado. Se vocês crerem nessa obra, na pessoa de Jesus, na sua obra, no mover, vocês serão salvos. Então você veja, era o Espírito irrompendo ali, e na primeira oportunidade, gerando salvação. Então, Lucas relata a maneira pela qual o poder da obra de Jesus. Qual é a obra de Jesus, pastor? A obra de Jesus foi a sua crucificação, a sua ressurreição e a sua ascensão. A maneira pela qual o poder desta obra se manifesta pelo Espírito Santo na vida dos cristãos. Ou seja, Lucas registra como o poder da crucificação, da ressurreição, da ascensão de Jesus, o poder da obra de Jesus, como esse poder se manifesta pelo Espírito Santo na vida dos cristãos. Ele registra isso em Atos. E como é que isso acontece, pastor? Através da vida. Como é que esse poder se manifesta? Através da vida de obediência, da pregação da palavra e da vida de oração. Ou seja, se você está vivendo em obediência, se você fala de Jesus e se você tem uma vida de oração, é assim que o poder de Deus vai se manifestar. Você se lembra que lá nos primeiros versículos Jesus se manifestou ressurreto aos discípulos e disse: permaneçam em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. E o que aconteceu lá no versículo 14? Quando os apóstolos se reuniram no cenáculo, nós lemos isso. Eles perseveravam unânimes em oração. Ou seja, Jesus deu uma ordem: permaneçam. E como é que eles obedeceram a ordem permanecendo? Em espírito de oração. E quando eles, em obediência e em oração, estavam fazendo a vontade de Deus, o que aconteceu? Atos capítulo 2. Foram revestidos pelo poder do Espírito Santo. Foram capacitados pelo poder do Espírito Santo para testemunhar a obra de Deus, testemunhar a obra de Jesus, e assim a obra missionária
da salvação, da evangelização avançassem. Então, o reino de Deus está em constante restauração dos propósitos de Deus sobre a vida de seus filhos. Quanto mais o reino de Deus avança, significa isto dizer que os propósitos de Deus estão avançando na vida dos seus eleitos, na vida de seus filhos. E qual é o resultado prático desse avanço? Salvação de almas. E na vida dos salvos? É a vitória sobre o pecado. A Bíblia diz que todos os inimigos de Deus serão postos debaixo dos nossos pés, debaixo dos pés, primeiramente do Senhor Jesus e dos nossos pés em Cristo Jesus. Ou seja, como é que nós vamos vencer? Vencer o quê? Vencer a soberba, vencer o orgulho, vencer a falta de perdão, vencer os desejos pecaminosos. Esses são os inimigos de Deus. O inimigo de Deus não é carne e sangue, o inimigo de Deus são os pecados. Então, nós avançamos vencendo os pecados. E avançamos com a salvação de almas, onde pessoas são libertas do domínio do pecado, são tiradas das trevas para a luz, são transformadas em Cristo, são regeneradas, são reconciliadas com Deus. Assim o Evangelho vai sendo restaurado verticalmente e horizontalmente. Verticalmente, pessoa é convertida, sai das trevas para a luz. A sua vida vertical, vida com Deus, fica bem, tem paz com Deus, ela está salva. Horizontalmente, como cristão em Cristo Jesus, ele vai crescendo na graça, crescendo no conhecimento, vencendo suas debilidades, superando suas limitações, vencendo a sua própria carne, matando os frutos da carne e dando frutos no Espírito de Deus. Essa é o reino de Deus, é a obra do reino de Deus, restaurando os propósitos de Deus em todas as coisas. E assim cumprimos a missão. Então, para cumprir essa missão do avanço restaurador do reino de Deus, a igreja ou a pessoa precisa, em primeiro lugar, experimentar a realidade da ressurreição de Jesus. Ninguém pode fazer a obra de Deus se não tiver uma experiência com Jesus. Deus não usa anjos para pregar o Evangelho. A missão da pregação foi dada à igreja. E a igreja, para ser igreja, precisa ter uma experiência com Jesus Cristo ressuscitado. Por isso, Jesus Cristo ressuscitado se apresentou aos discípulos, dando provas incontestáveis da sua ressurreição, e depois os batizou com o Espírito Santo. Então precisamos experimentar a realidade da ressurreição de Jesus por intermédio da conversão. Creio na palavra, sou batizado pelo Espírito Santo, tenho uma vida com Deus. Segundo lugar, através de uma vida de obediência à palavra e uma vida de oração. Jesus os ordenou que eles permanecessem, eles obedeceram e obedeceram em oração. Por isso, viveram o milagre do revestimento do poder. Amados, se nós somos cristãos, precisamos dar frutos para Deus. Precisamos, Paulo disse, enchei-vos do Espírito. Isso é uma ordenança para toda a igreja. Muitos que se denominam cristãos, ou de fato podem ser cristãos, uma vez se converteram, mas estão entristecendo o Espírito. Vivem uma vida mundana. Quando pecam, sequer ficam tristes pelo pecado, sequer pedem perdão pelo pecado, estão tão acostumados com o pecado, o Espírito já se apagou, o Espírito não se move. Vida de oração, nem sabem mais o que é isso. Vida de obediência à palavra, está muito longe, nem lê a Bíblia, só conhece o Salmo 23, muito longe, mas o pastor do Salmo 23 não conhece de forma íntima. Então precisamos ter a experiência da conversão e a experiência de viver em obediência e oração. Só então poderemos proclamar com eficácia a obra de Deus, a obra da crucificação, ressurreição, a ascensão de Jesus, o mover de Deus que restaura. Veja o capítulo 2, versículos 42 e 43. Olha como a igreja vivia.
e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Se veja, amados, essa é a vida da igreja. E diz que em cada alma havia temor, muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. A igreja perseverava na doutrina, perseverava na comunhão, perseverava na oração, perseverava no partir do pão, a ceia do Senhor, perseverava na vida em comum, e os milagres eram operados. A igreja avançava na obra missionária. Então, ouça, porque este é o modelo do reino de Deus. Note que, historicamente, as guerras dos reinos humanos sempre foram travadas para quê? Para a obtenção de poder. Assim foram nas cruzadas, assim foram nas guerras. Quanto mais se matava os oponentes, mais se avançava e mais se obtinha poder. No reino de Deus, o poder opera de maneira completamente diversa, completamente oposta, aparentemente até fraca, pois a maioria das testemunhas de Jesus foram espancadas, perseguidas ou mortas por proclamar o Evangelho. Porém, no reino de Deus, devemos saber que o poder espiritual é invencível. E muitas das vezes, ou na maior parte delas, vencemos em oração. Em oração e em obediência e através da pregação da palavra. Amado, esse é o modelo de Deus. É assim que se vence batalhas. A nossa guerra não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Precisamos ter vida de oração, precisamos estar em obediência à palavra, precisamos ter ousadia de pregar o Evangelho. É assim que Deus vai, por intermédio do seu povo, operar o avanço do reino, a restauração dos seus propósitos, verticalmente e horizontalmente. Verticalmente salvando novas almas, verticalmente fortalecendo os convertidos, amadurecendo os convertidos, porque não queremos, irmãos, que uma vez convertidos, permaneçam no leite espiritual, permaneçam na meninice espiritual, no BA com BA, B mais A faz BA, sabe? No monte de misticismo espiritual. Olha, estamos aqui na antessala da família apostólica, porque ali na família apostólica tem um telefone vermelho, porque não sei quantas. Que balela de nada! Eu quero estar na antessala do Todo-Poderoso. Eu quero estar na antessala do Senhor dos Senhores. Eu quero ter intimidade com o meu Deus tremendo, viver em obediência. Precisamos abandonar esses misticismos. Quer avivamento? Abandone o misticismo. Quer avivamento? Abandone esse espírito narcisista, megalomaníaco, de dominação das pessoas. Quer avivamento? Tenha de fato uma vida bíblica. Busca a doutrina, persevera na doutrina dos apóstolos, da palavra de Deus, e não nas heresias inventadas na mente, no laboratório das cabeças megalomaníacas. Precisamos de Deus, amados. Precisamos da palavra. Precisamos perseverar em oração. Então, Atos dos Apóstolos mostra como Deus operou na igreja primitiva e por meio dela realizou a sua vontade, de modo que os cristãos, muitas vezes, humanamente impotentes diante dos padrões do mundo, mas entenderam melhor que Deus continuaria a operar no mundo de maneiras misteriosas, poderosas, e por meio da pregação, da obediência e da oração. Foi assim, amados. Quantas vezes os seus discípulos estiveram diante de questões mais fortes do que eles? Uma dessas vezes, Pedro estava preso entre 16 soldados e uma porta de ferro, e a igreja estava orando incessantemente. Diz que quando a igreja estava orando incessantemente por Pedro que estava preso, a porta lá de ferro se abriu automaticamente. Aleluia! Pedro saiu no meio de 16 soldados que nada viram, estava em sono profundo,
E aí Pedro foi lá e bateu na porta da igreja, dos irmãos que estavam orando. E a menina que abriu, foi lá para abrir a porta, nem abriu a porta, tanta alegria. Foi mais fácil abrir a porta lá dos soldados do que abrir a porta dos irmãos lá, porque ficaram atônitos pelo que estava acontecendo. Louvado seja o Senhor. Ô amado, vamos para a obediência, vamos para a oração, vamos perseverar na doutrina. Então, na vocação do cristão, que é ser luz para as nações, fazer o avanço da missão, verticalmente e horizontalmente, é preciso viver em obediência, é preciso viver em oração, para que pelo poder do Espírito Santo tenhamos condições de atuar de modo eficaz, de modo poderoso. Foi isso que nós lemos em Atos capítulo 1, versículos de 1 a 14. Jesus ressuscitou, Jesus se apresentou ressurreto para os discípulos, eles tiveram uma experiência com Cristo ressuscitado. Jesus lhes deu mandamentos e ordens para que permanecessem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder e fossem testemunhas dele, tanto em Jerusalém quanto em Samaria, Judéia e até os confins da terra. Eles obedeceram às ordens de Jesus, permaneceram unidos em obediência e em oração. Foram então revestidos de poder no capítulo 2 e então testemunharam o Evangelho e até os confins da terra. Hoje estamos aqui no Brasil dando continuidade a esse Evangelho missionário, a esta obra missionária. Então precisamos fazer de forma correta, não é de qualquer maneira, não é nas coxas, irmão, não é empurrando com a barriga, não é com questões humanas, querendo, você sabe, colocar ali coisas humanas no meio, sabe, coisas humanas. Precisamos ser bíblicos, precisamos estar em obediência à palavra, precisamos amar a liderança espiritual, precisamos crer na obra de Deus que se move tanto pela igreja, tanto quanto a liderança, tanto quanto cada cristão, cada um no seu papel. Como diz o ditado, cada macaco no seu galho. Não podemos invadir a área do outro, senão vira bagunça, senão Deus não se move. O corpo é isso, um é braço, o outro é mão, outro é orelha, outro é o olho, e outro é a boca, outro é o nariz, sabe? Assim se faz o corpo, e todos em oração, todos em obediência à palavra, todos testemunhando o Evangelho. De si mesmos, os discípulos são impotentes, precisamos do revestimento de poder que só o Espírito Santo nos dá. Por isso, eles deviam estar aguardando em oração. No mundo moderno, muitas pessoas detestam períodos de espera, consideram desperdício de tempo. Poderiam estar fazendo coisas mais importantes, pensam eles, em seus ativismos pragmatistas. No entanto, a espera aqui reflete para nós um valioso tempo de oração, reflexão e preparo bíblico. Amados, precisamos estar em oração, meditação e preparo bíblico. Se você depois ler Lucas 18, 1 a 8, você vai ver, quando porventura o Senhor vier, achará fé, achará pessoas em oração, ou você terá esmorecido na oração. Precisamos perseverar na oração, amados, perseverar na obediência. Quando o Espírito Santo vem se mover no avivamento, no enchimento tremendo, pneumos, num sopro do Espírito tremendo, amados, no avivamento, como grandes avivamentos houveram na história. Eu creio, amados, que nós vamos viver um grande avivamento. Quando esses grandes avivamentos ocorrem, a igreja já deve estar preparada em oração, em obediência, testemunhando a palavra, pregando a palavra, vivendo o Evangelho. Porque nós estamos testemunhando e pregando e vivendo o Evangelho diante de um mundo que resiste.
um mundo perigoso, um mundo que persegue a Cristo e a sua igreja. Então, ovelhas amadas, note que, lembre que os discípulos depois, ali em Atos, quando Jesus ascendeu, eles ficaram lá, olhando, Jesus subiu, depois ficaram olhando as nuvens, até que veio um anjo, tocou e disse: estão olhando o quê? Sabe, então muitas das vezes hoje, temos muitos cristãos com a cabeça nas nuvens, sabe, a cabeça nas nuvens, não fazem nada na obra do Senhor, não têm uma vida de oração, não têm uma vida de leitura bíblica, não têm intimidade com a palavra de Deus, não buscam essa intimidade com a palavra de Deus, não buscam viver em obediência, querem servir a Deus de qualquer maneira, como acham melhor, não sabem que existe uma premissa bíblica de organização, de corpo. Você acha que pode servir a Deus de qualquer maneira, do teu jeito, você é como um membro fora do corpo. Membro fora do corpo não tem vida. O corpo continua vivo, mas se você cortar a mão vai apodrecer fora do corpo. O corpo ainda permanece vivo, ainda que sofrendo, porque o corpo precisa estar completo. Então, ovelhinha amada, eu termino com duas conclusões. Jesus faz duas promessas. Em Atos 1,8, ele diz: receberão poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês, e diz: vocês serão minhas testemunhas. Então, os discípulos não devem empreender a missão com a própria energia. Jesus instruiu os discípulos a esperar em oração, a serem revestidos pelo Espírito Santo. Então precisamos estar em oração, em meditação e em preparo constante na palavra de Deus. Isso é encher-se do Espírito Santo. Quando Paulo vai lá dizer aos Filipenses: enchei-vos do Espírito Santo. Pastor, como é que eu vou me encher do Espírito Santo? Vou parar ali na mangueira, ali no posto de gasolina, pegar a mangueira, injetar a mangueira e encher, ficar inflado? É assim? Como é que eu vou me encher do Espírito Santo? Obediência à palavra de Deus. Por isso, busque conhecimento da palavra de Deus, da palavra, vida de oração. É assim que você vai se encher, é assim que você espera no Senhor. Você depois lê Isaías 40, versículo 26 a 31, você vai ver que os que esperam no Senhor sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Como você tem esperado no Senhor? Como é que você acha que está esperando em Deus? Ah, pastor, eu estou esperando em Deus. Como é que você acha que está esperando em Deus? Vivendo uma vida mundana, sem dar testemunho da obra do Senhor, sem ter comunhão com o corpo de Cristo. Hebreus capítulo 10, versículos 19 e 27, diz que o cristão precisa congregar, precisa estar na igreja, na congregação. É assim que você está em obediência, é assim que você desenvolve no teu relacionamento com a igreja, é assim que você exerce o sacerdócio universal dos crentes. É na igreja, na congregação. Como é que você acha que está esperando em Deus? De qualquer maneira, você não está. Se for de qualquer maneira, você está esperando em si próprio, está servindo o teu próprio ventre. Para esperar em Deus, precisa ser mediante a palavra do Senhor, obedecendo a palavra e em vida de oração. E por fim, os discípulos pareciam estar imóveis, distraídos em um devaneio, olhando para as nuvens quando Jesus ascendeu. Quando dois homens vestidos de branco chamaram a atenção deles, a fim de direcioná-los para a missão. Eles disseram: o que vocês estão olhando para lá? Ele vai voltar da forma como subiu. Não foi isso que ele disse? Esse mesmo porquê o anjo disse para as mulheres quando chegaram no túmulo: por que buscais dentre os mortos aquele que ressuscitou? Por quê? Então, amado, onde é que você tem buscado Jesus? Para onde você tem olhado a fim de ver Jesus? Por que você tem permanecido com a cabeça nas nuvens, com os olhos e a cabeça nas nuvens, como os discípulos estavam
ali em Atos capítulo 1. Então, amado, volte-se para Jesus, volte-se para a missão, volte-se para a obediência à palavra, volte-se para a vida de oração, volte-se para a pregação, para o testemunho, volte-se para a congregação, para a comunhão com os irmãos, esteja na membresia, esteja no corpo de Cristo, vivendo junto com a igreja, em comunhão no partir do pão. E assim, amado, como Paulo disse, você vai estar vivendo a missão. Lá em Atos 20, 24 e em diante, ele disse, você vai estar testemunhando o evangelho da graça de Deus, pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito, pelo poder da palavra, que pode lhe edificar e lhe dar herança entre os que são santificados. Então, amado, essa é a hora de viver em obediência, esta é a hora de viver em oração, esta é a hora, desta forma, de ser capacitado para a evangelização. Que assim seja, assim diz o Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém? Então vamos à oração. Nós temos aí a nossa listinha de oração. Eu vou citar aqui os nomes das pessoas que entraram para a oração. O Francisco de Assis Almeida Carvalho está com risco de perder a visão, está com infecção no seu horário de trabalho, um vergalhão entrou no seu olho, na sua vista, e vai fazer uma cirurgia, vamos orar por ele. A Isabela Brasil, que está há meses internada, com muitas dores, convulsões, teve agora, a última vez, 8 convulsões, desmaios, fazendo agora um tratamento recente com 2 novas substâncias e todos na expectativa de que hajam os efeitos desejados nesse novo tratamento, ela possa ser curada. Ela está debaixo de muito sofrimento, irmãos, já há bastante tempo, e só a graça de Deus. Vamos orar por ela, vamos orar por ela, nada de enviar boas energias, vamos orar por ela. A Bíblia usa essa expressão, oração, vamos orar, vamos enviar oração por ela, vamos orar por essa menina e declarar que em nome de Jesus ela esteja curada pelas chagas de Cristo. A irmã Luzia, a diabetes difícil de controlar, não desce, está com a cegueira se agravando, uma cirurgia marcada para agosto pelo SUS. Vamos orar pela vida da nossa irmã Luzia. O Igor Bragança, a suspeita de câncer. A dona Lourdes está em recuperação domiciliar depois de operar câncer. A Juliana Santiago Muniz Santiago está em tratamento também de câncer. A Selma também em estado grave. E a Manuela, câncer. Vamos orar por essas vidas, em nome de Jesus. Amém? E a dona Elza, que está fazendo tratamento, sendo monitorada, problemas de ordem neurológica. Vamos orar por estas vidas, colocar todos eles diante do Senhor. Temos aí algumas famílias enlutadas também, precisamos orar por elas, que o Senhor console os seus corações. A irmã Vânia Ribeiro, desde semana passada, estamos orando. Vamos colocar esses nomes em oração. Você está com algum pedido aí em oração que não foi falado aqui? Coloque no chat, por favor. Os nossos amados estão em atenção agora para orar pela sua vida. Vamos nos unir em oração, vamos pedir, vamos buscar, vamos bater. Esse é um momento importante para a Igreja de Jesus. Pai eterno, Pai amado, Pai bondoso, Pai bendito, Deus de misericórdia, Deus de poder. Nós estamos, Pai, vivendo os fundamentos da palavra em oração, Pai. A Tua palavra tem ordenanças, a Tua palavra tem padrões para que nós vivamos, regras de fé, das quais nós pautamos a nossa vida. Viver pela fé não é como o pai do existencialismo moderno disse, e alguns pregadores desinformados repetem achando que estão falando bonito. Viver a fé não é dar um salto no escuro.
Fé não é dar salto no escuro. Pelo contrário, a Bíblia diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam. É a certeza. Fé provém do conteúdo bíblico. Fé provém da palavra. Nós cremos na palavra. Por isso, ó Pai, estamos buscando viver os fundamentos da fé, os fundamentos da palavra, os fundamentos bíblicos em oração, em obediência, para que como igreja de Cristo, ó Pai, estejamos revestidos do poder do Espírito Santo. Pai, de nós mesmos sabemos que nada podemos fazer, não temos poder em nós para curar ninguém, não temos poder em nós para libertar ninguém das trevas, do pecado, dos demônios, do pecado, do que for, das prisões existenciais. Em nós mesmos não temos poder algum, mas Cristo em nós há poder glorioso. O vaso de barro, mas o chamado e o poder é excelente, é de ouro, é do Espírito Santo. Por isso, ó Pai, é exigido que permaneçamos em Cristo, que permaneçamos na palavra. Se as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, disse Jesus. Tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Senhor, Senhor, por que não podemos expulsar o demônio? Esta casta só sai com jejum e oração. Ou seja, Pai, aqueles discípulos foram tentar expulsar o demônio sem jejum e sem oração. Ou seja, sem depender do Espírito, sem depender de Deus. Antes de qualquer coisa, precisamos depender de Deus. Antes de qualquer obra ser feita, precisamos que a obra seja feita em nossa vida. Antes de fazer alguma coisa, precisamos que seja feito em nós. E isso se dá diariamente, constantemente, através da oração, da obediência. Pai, isso não quer dizer que iremos acertar todas as vezes. Isso não quer dizer que nunca iremos escorregar ou cometer algum pecado. Isso não quer dizer, Pai, que seremos, humanamente falando, infalíveis. Não, nós ainda somos humanos, ainda temos falhas, ainda cometemos erros, deslizes, pecamos, Pai. Mas precisamos ter humildade, arrependimento, para pedir perdão e para ter uma vida que depende do Senhor. Pai, quantas vezes já vimos pessoas errarem, quantas vezes nós erramos, às vezes pastores que têm o título de pastor ou sei lá de quê, expulsam as pessoas, tratam mal, não atendem o telefone, xingam, são orgulhosos, fazem coisas dignas de reprovação, fazem coisas que às vezes nem um chefe, nem um patrão mundano faria. A Bíblia diz: ai dos maus pastores, que estão afastando as minhas ovelhas, ai deles. Pessoas que não conhecem de forma nenhuma o rebanho, nem aqueles que são mais próximos, Pai. E quando alguém tenta falar alguma coisa, são repudiados. Misericórdia da vida dessas pessoas, Pai. Misericórdia da vida desses homens, dessas pessoas, Pai. Misericórdia delas, Pai. Liberta essas vidas do pensamento megalomaníaco. Liberta essas vidas do pensamento narcisista. Liberta essas vidas do pensamento carnal, o soberbo, Pai. Converta, Pai. Converta. Às vezes você entra no templo dessas pessoas, é foto, é quadro do pastor da igreja em todos os corredores da igreja. Tem mais foto do líder da igreja do que palavra, do que Bíblia. Devia de ter uma Bíblia em cada corredor, mas não, é a foto do pastor em cada corredor. Meu Deus do céu, misericórdia. Deus me livre desse espírito megalomaníaco. Deus me livre. Nós queremos, Pai, ter uma igreja
Sim, onde haja amor à liderança, onde haja respeito aos seus líderes, como Hebreus diz que as ovelhas devem obedecer aos seus líderes espirituais. Está lá em Hebreus 13, é claro, isso é neotestamentário, isso é bíblico, isso está dentro da palavra do Senhor. Mas não idolatrar ninguém, não endeusar ninguém, isso não, longe, Pai. Esse espírito esteja longe do nosso ministério. Nós queremos viver o evangelho puro, simples, verdadeiro, cristão. Queremos, Pai, estar em crescimento bíblico de verdade, Pai. Queremos crescer na palavra. Senhor, Pai, pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o nosso ministério possa crescer biblicamente, teologicamente, ó Pai. Obrigado, Senhor, pela vida de grandes teólogos que o Senhor tem levantado na história do mundo. Obrigado, Pai. Nós vemos grandes homens de Deus que passaram pela história na Reforma Protestante. Nós temos, Pai, na Inglaterra, Zwingli, um pré-reformista que começou uma grande obra, Pai, para fazer um grande reavivamento da obra de Deus, na verdade na Suíça, para fazer uma grande obra de reavivamento. Depois, na Suíça, um grande homem se levanta, Pai, chamado João Calvino, um homem que estabeleceu em Genebra, a capital da Reforma Protestante, com as suas obras institutas da religião cristã. Nós temos, Pai, em Wittenberg, nós temos na Alemanha, o grande coração da Reforma, Martinho Lutero, um homem que foi usado tremendamente para uma obra grande, de retirar os véus dos olhos das pessoas, pregando a justificação pela fé. Nós temos, Pai, na Inglaterra, nós temos Wycliffe, John Wycliffe, um grande homem que deu a sua vida para a tradução, a primeira tradução da Bíblia, alertando as pessoas que a palavra de Deus era a autoridade máxima que regia a vida dos cristãos. Algumas décadas depois, vem o pai da Bíblia inglesa, Pai, William Tyndale, o homem que deu a sua vida, o homem que foi martirizado, e as suas últimas palavras foram: ó Senhor, a sua última oração antes de ser estrangulado e queimado na fogueira: ó Senhor, abra os olhos do rei da Inglaterra. E de fato, alguns anos depois desta oração, a Bíblia estava liberada na Inglaterra para todo homem comum poder ler. Santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. E tantos outros reformistas, como John Hus, como chamaram os homens do inferno, aqueles que não tinham Deus, chamaram de praga russita, porque aquele homem impregnou com o seu odor da sua vida e depois do seu martírio pela Reforma Protestante. Eram as chamas do Evangelho, e aquele homem profetizou e disse, porque John Hus significa ganso, ele disse: hoje vocês assam um ganso na fogueira, mas daqui a 100 anos vocês terão que ouvir o grito da águia e nada poderão fazer. E de fato, 100 anos depois se levantou Martinho Lutero com uma grande reforma protestante. Pai, que tremendo, Pai, que tremendo, Senhor. Quando nós vemos John Knox na Escócia fazendo uma reforma tremenda e poderosa, naquele momento, naquele espírito onde haviam traições, guerras, sangue derramado, John Knox se levanta para ser o grande reformista da Escócia. Pai, é triste dizer que esses países da Reforma Protestante, esses países que foram berço
do avivamento cristão, berço do avivamento da vida com Deus, da oração, da obediência à palavra, hoje se tornaram barzinho para tomar café. Hoje vivem um pós-cristianismo. A palavra foi abandonada, o progressismo avançou, a palavra tem sido rejeitada fortemente. Um espírito secularista tem tomado conta daquela gente. Ó Pai, clamamos, Senhor, levanta novamente homens do calibre de John Knox, levanta novamente homens do calibre de João Calvino, de Martinho Lutero, de Zwingli, de William Tyndale, de John Hus. Levanta novamente homens do Balido, Pai, de Latimer, de homens que deram a sua vida, foram jogados da fogueira, mas que não abriram mão do Evangelho. Pai, este último reformista, num momento de recuo, fez uma carta de submissão à idolatria romana, com medo de perder a vida, mas ainda assim foi condenado à morte. Mas antes da sua martírio, da sua morte, aquele homem disse: com esta mão, esta própria mão, eu assinei um decreto de medo e de renúncia. Por isto eu quero que esta mão seja a primeira a ir para a fogueira. E ele botou a mão naquela fogueira e só atirou depois de tê-la carbonizada. E foi martirizado. Pai, essa é a história da reforma protestante. Essa é a história do maior mover do Espírito Santo da atualidade. Essa é a história, Pai, de homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas que deram a sua vida por causa do Evangelho. E hoje, ó Pai, nós temos deixado a palavra de lado, nós temos abandonado a vida de oração, nós temos abandonado a vida da congregação. Pessoas que naquela época deram a sua vida para poder estar em congregação. Homens como os Covenants, que foram martirizados e o sangue desses homens banhou todo um país. Homens como os Huguenotes, que foram espalhados por todo o mundo e muitos deles martirizados, porque somente queriam estar reunidos em congregação. Homens como os valdenses, no norte da Itália, que foram martirizados aos centenas de milhares, unicamente porque queriam liberdade religiosa para estarem reunidos e promover a fé. Ah, Senhor, esses homens sabiam o valor da congregação. Esses homens sabiam o valor da palavra de Deus. E hoje nós temos caminhado por um evangelho sincretista, temos abandonado a palavra de Deus e aberto as portas, Pai, para heresias. É pedacinho de tijolo, é sal grosso, é água benta, é folha de não sei o que, é travesseiro da unção, é vassoura do milagre, é um blá blá blá, uma baboseira do inferno, do capeta, que tem maculado a igreja e impedido o avivamento. Pai, é hora de nós voltarmos para o Evangelho. É hora de nós nos voltarmos para o Evangelho puro e simples. É hora de nós nos voltarmos para a vida de oração. É hora de nós nos voltarmos para a vida de obediência à palavra, Pai. Para que esse avivamento, as chamas do avivamento, sejam acendidas no coração da igreja. As chamas do avivamento, Pai. Ó Senhor amado, no século passado, o comunismo matou mais cristãos do que toda a história da igreja.
Acabamos de orar, Pai, referenciando os milhares de cristãos que foram martirizados durante a Idade Média, a Reforma e a Contra-Reforma. Entretanto, Pai, no século passado o comunismo matou mais cristãos do que em toda a história da igreja. E nós temos permitido esse espírito diabólico, lenista diabólico, marxista diabólico invadir o nosso país e as nossas igrejas. Muitos que se dizem cristãos com ideologias marxistas ou são totalmente ignorantes da história ou não são cristãos de verdade, porque é impossível levantar a bandeira daqueles que mais mataram cristãos em toda a história em um século e ao mesmo tempo ser crente. É impossível. Ninguém pode servir a dois senhores. E nós temos permitido, aberto as portas para essas heresias, para esses sincretismos, para essa falta de amor à palavra de Deus, palavra pela qual muito sangue foi derramado. Nós temos vivido um evangelho pragmatista, customizado, em que o pastor não pode pregar a palavra de verdade no altar, porque senão fulaninho A e fulaninha B fica ofendidinho e rasga o cartão da igreja e vai embora. Nós não temos vivido o evangelho na sua essência. Temos deixado de viver uma vida de oração. Pai, queremos avivamento. E para isso precisamos de uma vida bíblica e uma vida de oração. Queremos avivamento. Queremos, portanto, uma vida bíblica e uma vida de oração. Assim, Pai, usa-nos, Pai, com coragem, com destemor, Pai, com um coração temente a Deus. Capacita-nos, Pai, pelo Teu Espírito, pela Tua Palavra, para que vivamos em obediência, para que vençamos, Pai, as estratégias da carne, do pecado e do diabo, para que mortifiquemos os feitos do corpo. Ajuda-nos, Pai, capacita-nos, Pai, pelo mover da oração, através daqueles que esperam em Deus pela oração e pela palavra, para que possamos ser uma igreja fortalecida. Irmãos, cheguem na igreja às vezes cansados, fatigados, exaltos do mundo e são fortalecidos, são curados, são amados, sentem o calor da verdadeira igreja de Cristo, sentem o fervor do verdadeiro evangelho, das chamas flamejantes do evangelho que arde no coração. Senhor amado, uma igreja, Pai, estabelecida nos moldes da Tua palavra, bíblica, em obediência e em oração, Pai. E assim o Teu Espírito venha curando enfermidades, venha libertando pessoas, venha tratando pessoas com desordens emocionais e neurológicas e espirituais. Venha, Pai, tratando corações feridos, pessoas que foram traídas, pessoas que foram machucadas, pessoas que tiveram o seu tapete puxado, pessoas, Pai, que foram esfaqueadas pelas costas, foram abandonadas, pessoas que vivem com medo, pessoas que vivem intimidadas, Pai, pessoas que já não acreditam mais no ser humano, pessoas que já não acreditam mais na amizade, no valor da amizade, no valor da igreja, pessoas que já não acreditam no valor da instituição, pessoas que já não acreditam no valor da organização da igreja, pessoas que já não acreditam na liderança espiritual, pessoas que já não acreditam nos ministérios estabelecidos, pessoas que estão vivendo uma vida doentia, fraca, isolada, solitária, ó Pai, às margens do Evangelho, pessoas que têm vivido sem parâmetros, cheias de doenças emocionais e espirituais, heresias, fortalezas, altivezes,
pessoas que estão, ó Pai, se colocando nas mãos do inimigo, outras tantas, Pai, enfrentando dores, adversidades terríveis, ó Pai, terríveis, Pai, doenças psicossomáticas advindas de traições, de relacionamentos, pessoas que viveram 25, 30, 40 anos de relacionamento e vêm a descobrir que estão sendo traídas há tantos anos, pessoas, Pai, que não têm coragem de seguir em frente, coragem, estão intimidadas e amedrontadas. Pai, mostra para essas pessoas o valor da tua casa, da tua igreja, de viver em comunidade, de viver sendo pastoreadas, de viver a vida bíblica, o evangelho e uma vida de oração. Sim, Senhor, essa é a nossa oração, essa é a nossa petição, Senhor. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos e te pedimos, para a glória de Deus, aviva-nos, Pai, em nome de Jesus. E o povo amado de Deus diga amém, amém e amém. Pois bem, amada família, amada, querida, povo santo, povo eleito, chegamos ao final desta reunião. Quero me despedir de você com a graça, a paz, a misericórdia, o amor e as doces consolações do Espírito Santo. Que você tenha uma noite abençoada, ricamente abençoada. Que você tenha uma noite revigorante, de sono tremendo, revigorante. Que você acorde amanhã feliz, fortalecido, revigorado, restabelecido. Você tem um final de semana maravilhoso em nome do Senhor Jesus Cristo, capacitado pelo Espírito Santo de Deus, abraçado pelos seus irmãos da fé, pela igreja em Cristo Jesus. Nesse próximo domingo eu aguardo você aqui na rua General Roca 340, na Tijuca, próximos da Praça Sans Pena, no coração do Rio de Janeiro. Nossa amada pastora Deise estará trazendo a mensagem em nome de Jesus, se Deus quiser, para a glória do Senhor, e será uma grande bênção em nome de Jesus. Nossa pastora trazendo a palavra de edificação para a igreja, neste próximo domingo, Rua General Roca 340, Galeria, Tijuca, próximo da Praça Sans Pena, coração do Rio de Janeiro. E muito em breve, em nome de Jesus, estaremos também na Estrada Francisco Cruz Nunes, 10.031, na sede nacional da nossa igreja, na região oceânica de Niterói, onde o Senhor Deus tem provido um grande milagre, porque a obra é caríssima e precisamos de provisões e recursos tremendos. Que o Senhor continue dando providência, que o Senhor continue abençoando. Temos uma família especial que tem doado a sua vida em prol dessa obra, e que o Senhor possa prosperar rica e abençoadoramente esta família em nome de Jesus, e que Deus possa levantar mais pessoas para contribuir com esta obra em nome de Jesus, amém? Para a glória de Deus. Entre no nosso canal YouTube, @Cristo Vive Missão. Lá você terá todas as informações do nosso ministério, para a glória de Deus, e também como contribuir com a nossa igreja. Eu espero você no domingo às 9 horas da manhã, em nome de Jesus. Um beijo no coração, uma noite abençoada, graça e paz. Amém.